Meu nome é Elier, sou gastroenterologista. Eu vou falar sobre os principais temas da urgência relacionado à área de gastroenterologia. E eu quero fazer um desafio para vocês. Imagina se chega um paciente no seu pronto-socorro com um quadro de uma evacuação enegrecida depois de uma dor abdominal e depois se tem uma hematêmese. E aí, o que fazer? Claramente esse paciente está com uma hemorragia digestiva alta, na qual as principais etiologias incluem a úlcera gástrica do duodenal, gastrite, duodenite erosiva, esofagite erosiva, varizes esôfago-gástrica, gastropatia da hipertensão portal, angiodisplasias, síndrome de Weiss e causas indeterminadas podem estar presentes até em 10 a 15% dos perfis de pacientes. Falando um pouquinho das etiologias, a úlcera duodenal é a principal causa. O histórico de abuso de AINES, uso de drogas como a cocaína, passado de infecção por H. pylori e o uso de antitrombóticos, e principalmente tabagismo, estão associados a esse contexto. Os pacientes com esofagite erosiva, sempre atentar ao uso de medicações, o passado de doença do refluxo gastroesofágico, antibióticos em pacientes já com uma desmotilidade esofagiana prévia, podem lesar uma lesão, o uso de antibióticos em pacientes já com uma disfunção de motilidade esofágica prévia, pode levar a uma disfunção esofágica, uma lesão esofágica. O uso de bifosfonatos também está associado a esofagite erosiva, e principalmente os pacientes que têm hipocalemia e fazem uso de cloreto de potássio para reposição de potássio, principalmente aqueles pacientes que estão em contexto de hipocalemia e fazem uso de cloreto de potássio para reposição desse íon, ao qual o cloreto pode desenvolver uma lesão esofágica nesse perfil de pacientes. As varizes esôfago-gástricas estão presentes naqueles pacientes com hipertensão portal e tem que ser suspeitas também em todo paciente que estiver em histórico de hepatopatia crônica descompensada. A ectasia vascular antral é uma das causas também da hemorragia digestiva alta. Ela está presente nos casos de pacientes com diagnóstico de doença renal crônica, estenose aórtica, cardiopatia, e é importante ter ela em mente quando se trata nesse perfil de pacientes, que muitas vezes a endoscopia não vai mostrar a lesão durante o exame, e esse paciente continua sangrando. Por fim, essa é uma causa de hemorragia digestiva de etiologia não determinada. Esse paciente tem que ser monitorizado por perto. Por último, nós temos a Mallory Weiss, que nada mais é do que lacerações esofágicas devido a náuseas, vômitos, soluços, estímulos dentro da mucosa do esôfago. Levam a uma laceração, o paciente geralmente apresenta hematêmese de leve quantidade, às vezes raias de sangue após os vômitos, e é causada por uma laceração esofágica pequena. Vamos falar mais direcionado das úlceras e da varizes esofágicas, que são as principais causas de hemorragia digestiva no pronto-socorro. Um pouquinho das úlceras. As úlceras são causadas principalmente pelo abuso de anti-inflamatórios e a infecção pelo H. pylori. Outras causas também, como tumores ou úlcera de estresse no contexto de paciente com infecções, também está associado. Já as varizes esôfago-gástricas estão presentes em pacientes com hepatopatia crônica descompensada ou hipertensão portal, às vezes no perfil de pacientes que têm até trombose de veia porta. A apresentação clínica da hemorragia digestiva alta ela é ampla, pode ir desde hematêmese até quadros de hematoquesia. A hematêmese, com certeza, nós vamos falar que o paciente teve hemorragia digestiva alta superior. Já a melena e a hematoquesia, nós não temos uma especificidade, uma sensibilidade importante para falar que ela veio antes do ângulo de Treitz, ou seja, que é uma hemorragia digestiva alta com certeza. A melena ela pode ocorrer também no contexto de sangramento colônico, assim como a hematoquesia pode acontecer também no contexto de hemorragias digestiva alta muito volumosas. Assim, quando esse paciente chega com melena no pronto-socorro, o primeiro exame a ser solicitado com certeza vai ser endoscopia digestiva alta. Nós vamos falar agora de como manejar esse paciente na sala de emergência. O paciente com hemorragia digestiva alta é um paciente complexo, e qualquer deslize no manejo pode levá-lo a broncoaspiração de sangue, a choque hemorrágico, ou então a supertratado, a assegurar o paciente que não tem necessidade de ficar internado num ambiente de terapia intensiva ou num ambiente de sala de emergência sem a necessidade. Como que nós vamos fazer isso? Primeira coisa é a abordagem inicial do paciente. É o primeiro passo para garantir uma boa sobrevida do paciente, para evitar desfechos adversos. Então, garanta a perviedade das vias aéreas, veja se não tem hematêmese volumosa ou a necessidade de intubação para esse perfil de pacientes. Encontre sinais de hipovolemia. E como que nós vamos fazer isso? Presença de hipotensão postural é importantíssima nesse caso. E aí faça a medida da pressão nesse paciente deitado e sentado. Atente-se também a sinais de abdômen agudo perfurativo, porque a equipe cirúrgica e os métodos de imagem devem ser abordados de uma maneira mais rápida. O achado de sinais de hepatopatia crônica no paciente com hemorragia digestiva alta nos ajuda no manejo para que não atrasemos tanto a endoscopia
como o uso da octreotida, como vamos falar a seguir. Dentro da sala de emergência, nós temos o uso do ultrassom, a qual a ultrassonografia na beirada de leito acabou de ser um artifício importante que nós temos no manejo crítico dos pacientes. E dentro desses protocolos da ultrassonografia na beirada de leito, nós temos o RUSH, que após admitir o paciente, fazer o ABCDE desse paciente e passamos ultrassom, durante o exame desse perfil de pacientes, nós conseguimos ver se há líquido livre e principalmente se há possibilidade de haver também um abdômen agudo perfurativo. Sendo assim, esse paciente tem que ser levado não para endoscopia, mas para uma tomografia e para uma avaliação cirúrgica mais rápida. Dentro dos exames a serem solicitados após essa avaliação inicial, destacam-se hemograma, transaminases, função renal, coagulograma. Todos os pacientes devem fazer esse perfil de exames, principalmente aqueles exames que nós já tínhamos destacado para graduarmos o child desse paciente, ou seja, bilirrubina, nós temos que avaliar se esse paciente tem ascite ou não, e uma albumina também tem de ser solicitada, principalmente nos pacientes com contexto de hepatopatia. É importante destacar aqui que a hemoglobina pode estar normal no início da avaliação do paciente, e esse paciente está chocado. Dentro desse contexto, nós temos que desapegar às vezes dos exames laboratoriais e tratar esse paciente conforme a clínica manda. Se o paciente tem um choque, está com hemorragia digestiva, transfusão é o primeiro passo para ele. E nunca se esqueça de dosar o fibrinogênio, uma vez que esse paciente pode ter o consumo desse item e dentro do contexto de uma hemorragia digestiva alta, a não transfusão de crioprecipitados pode piorar o contexto de sangramento desse perfil de pacientes. E aí nós admitimos, diagnosticamos e sempre na sala de emergência nós temos que prognosticar o paciente, para saber se nós temos que manter ele na sala de emergência, levá-lo para a terapia intensiva ou até indicar uma endoscopia mais precoce. E para isso nós temos duas ferramentas principais, dois scores de gravidade principais, que encontram-se o Blatchford e o Rockall. O Blatchford é um score fundamental para esse paciente antes da endoscopia. Ele foi derivado de estudos retrospectivos e foi um score desenvolvido no Reino Unido, na qual eles queriam responder uma seguinte pergunta. O paciente que chega com hemorragia digestiva alta na sala de emergência, ele precisa de ser internado, eu posso dar alta e fazer uma endoscopia para ele futuramente. Então, agregaram alguns fatores. O boom de ureia, que na verdade é a ureia dividido por 2, a hemoglobina na chegada, a pressão sistólica na chegada, frequência cardíaca, presença de melena, síncope, disfunção hepática e a presença de insuficiência cardíaca. Se esse score for 0, você tem uma sensibilidade de aproximadamente 98% de tirar esse paciente da sala de emergência. Se o paciente for endoscopia depois, pode ser manejado clinicamente. Às vezes você está em uma instituição que consegue agregar uma continuidade de cuidados para o paciente, você pode dar alta para o paciente e fazer essa endoscopia no segundo momento. No entanto, se esse Blatchford pontua, às vezes até acima de 12, o paciente tem que ser internado, preferencialmente em ambiente de terapia intensiva. O outro score é o Rockall. Esse score ele prevê o ressangramento desse perfil de pacientes após a endoscopia digestiva alta. Acima de 5, ele é uma pontuação de alto risco. Esse paciente tem que ser observado nas próximas 48 horas no ambiente de terapia intensiva porque há um alto risco de ressangramento e de uma abordagem endoscópica de urgência. Ele leva em consideração a idade, a presença de choque, comorbidades, diagnósticos durante a endoscopia, como síndrome Mallory-Weiss, úlceras sangrantes, presença de sangramento ativo no momento da endoscopia e presença de comorbidades ou disfunções renais maiores. No entanto, largando um pouquinho dos scores, nós temos alguns critérios que classificam quais pacientes merecem atenção, quais pacientes que têm um risco de ressangramento no ambiente de terapia intensiva ou na unidade de emergência. Essa meta-análise trouxe para a gente que os pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou seja, pressão sistólica menor do que 100, uma frequência cardíaca superior a 100 batimentos por minuto no contexto de hemorragia digestiva, uma hemoglobina menor do que 10 já na chegada, sangramento ativo no momento da endoscopia ou uma localização da úlcera em locais como bulbo duodenal posterior, a curvatura gástrica menor, ou então uma úlcera maior do que 1 a 3 centímetros, destacam que esse paciente tem um alto risco de ressangramento. E, por fim, precisam de ser manejados em ambiente de terapia intensiva. Prognosticamos, diagnosticamos, agora é a hora de manejar esse paciente na sala de emergência. E uma das principais questões aí é a questão volêmica desse paciente. A volemia e a expansão volêmica deve ser guiada por responsividade de fluidos. Lembrando que se esse paciente está instável, ele tem um choque hemorrágico. E soro não vai resolver o problema dele. Sendo assim, a expansão volêmica ela deve ser feita de acordo com a fluidoresponsividade,
até a chegada dos hemoderivados. O concentrado de hemácias ele é dado a partir de uma hemoglobina-alvo acima de 7. Naqueles pacientes que têm doença arterial coronariana ou que têm um sangramento ativo, o alvo de hemoglobina pode ser acima de 8. Lembrando que aquele paciente que está em instabilidade hemodinâmica, nós não vamos esperar essa hemoglobina sair para solicitar a hemotransfusão. Esse paciente precisa de hemotransfusão de urgência. E aí, temos alguns critérios também para utilizar plasma fresco congelado e os precipitados, que são utilizados aí no contexto de transfusão maciça, coagulopatia de consumo e hemorragia digestiva alta em uso de anticoagulantes. Nós transfundimos plaquetas naqueles pacientes que tiverem com sangramento ativo e plaqueta menor do que 50 mil. Algumas regras vão mudar para os pacientes com hemorragia digestiva alta varicosa e com hepatopatia. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, um contexto importante nos pacientes que têm hemorragia digestiva alta são aqueles que fazem uso de anticoagulantes, que nós temos que reverter essa anticoagulação. Para aqueles que estão em uso de varfarina, eles devem receber vitamina K e complexo proteomínico na chegada do pronto atendimento. Se o complexo não estiver disponível, esse paciente tem de receber 2 unidades de plasma fresco congelado associada com a vitamina K e M. O RNI-alvo antes da endoscopia tem de ser menor do que 2,5. O outro perfil de anticoagulantes que está sendo utilizado são os DOACs, que são os novos anticoagulantes orais. Esses temos antídotos específicos, ainda não disponíveis no mercado brasileiro, de ampla disponibilidade, mas temos algumas mensagens. Dabigatran, ele é dialisável, sendo assim, esse paciente que faz uso da dabigatran está com uma hemorragia digestiva alta maciça e você vai ter que reverter a anticoagulação, pode ser que com a hemodiálise consiga revertê-la. No entanto, a meia-vida desses anticoagulantes é muito curta. Às vezes é melhor esperar um pouco até que essa meia-vida acabe para que melhore o sangramento e esse paciente seja vigiado um pouco mais de perto. No entanto, aqueles pacientes que estão com hemorragia digestiva maciça, instabilidade hemodinâmica, nós podemos considerar o uso de ácido tranexâmico caso a terapia específica não estiver disponível. E muitas vezes a abordagem endoscópica mais precoce. A heparina também é muito utilizada como anticoagulante para os pacientes, tanto internados como os pacientes que estão em home care. A heparina não fracionada ela deve ser revertida com o uso da protamina, na qual a dose é de 1 mg de protamina para cada 100 unidades de heparina administrada na última infusão. Já a enoxaparina, o efeito da protamina é um pouco menor, mas ela pode ser utilizada também com a dose de 1 mg de protamina para cada 1 mg de enoxaparina. Um outro passo importante na abordagem da hemorragia digestiva alta, principalmente naqueles pacientes com hemorragia digestiva alta não varicosa, é a supressão ácida com inibidor de bomba de prótons, que ela é feita pelos estudos com omeprazol, pantoprazol, que são as medicações mais prontamente disponíveis no ambiente de pronto-socorro e nos hospitais aí do Brasil. A dose do pantoprazol é de 80 mg em bolos, que vai ser seguida de 40 mg 2 vezes ao dia. O tempo recomendado é de manter essa dose de 80 mg por dia por 72 horas após a endoscopia hemostática. Se essa endoscopia não mostrar úlcera ou outros motivos para esse paciente estiver em uso de pantoprazol, esse mesmo pode ser descontinuado. Úlceras com alto risco de sangramento abordadas pela endoscopia, às vezes A1 de Saquita, às vezes com Forest 1A, que são as úlceras com maior potencial de gravidade, esse paciente vai precisar de 80 mg por dia da inibidor de bomba de prótons por 14 dias após a endoscopia hemostática. Depois, essa dose pode ser reduzida e mantida de acordo com o tratamento da úlcera. Algumas considerações importantes mudam para aquele contexto do paciente hepatopata que podem desenvolver hemorragia digestiva alta secundária a varizes de esôfago. A primeira coisa é não julgar o hepatopata sangrante pelo RNI. Como assim? Bom, o hepatopata ele tem uma astasia reequilibrada. Ao mesmo tempo que há redução de fatores pró-coagulantes, também há redução de fatores anticoagulantes, o que faz com que o RNI não marque uma coagulopatia nesse perfil de pacientes, a não ser que ele esteja em uso da varfarina. Assim, ele não é utilizado como um meio para a gente transfundir plasma para o paciente. Inclusive, a sobrecarga de volume para o paciente cirrótico ela é danosa e pode aumentar o volume de sangramento no contexto de hemorragia digestiva alta varicosa. E aí, o manejo hemodinâmico desse perfil de pacientes que está com hemorragia digestiva alta varicosa, nós temos que ter uma transfusão restritiva, uma hemoglobina-alvo de 7, normovolemia, garantindo sempre a estabilidade hemodinâmica. Às vezes o paciente pode apresentar-se discretamente hipotensos na admissão, mas isso não é tão levado em conta para expandirmos mais volume. No entanto, esse perfil de pacientes eles têm de ser manejados, às vezes de uma maneira mais invasiva, com o implante de catéter
para medirmos a pressão intra-arterial e uma monitorização com cardioscopia contínua. Esse perfil de paciente é um paciente que não vai ser manejado na enfermaria. Ele vai entrar pelo pronto-socorro, ele vai para o CTI para ser monitorizado. Por fim, aqueles pacientes que têm hemorragia digestiva alta varicosa, eles têm que receber os análogos de somatostatina, que são utilizados naqueles pacientes com suspeita de sangramento por varizes e pode ser utilizado já na chegada do paciente hepatopata com hemorragia digestiva alta no pronto-socorro. A medicação que a gente tem mais prontamente disponível é a octreotida, que ela é usada na dose de 50 microgramas, seguida por 50 microgramas por hora para esses pacientes. E como é que a gente vai fazer o preparo da octreotida? Nós vamos diluir uma ampola em 250 ml de soro fisiológico ou soro glicosado, faremos um bolos de 50 ml e deixamos uma infusão contínua de 50 ml hora. Toda vez que tivermos um cirrótico com sangramento digestivo, não importa a etiologia e não importa se esse paciente tem ascite ou não, ele tem que receber antibiótico profilaxia. E aí, essa antibiótico profilaxia ela é feita com ceftriaxona uma vez ao dia por 7 dias, ou se esse paciente já tem condições de via oral, com ciprofloxacino, 500 mg 2 vezes ao dia por 7 dias. Essa abordagem ela reduz não o risco de peritonite bacteriana espontânea, mas infecções relacionadas à translocação bacteriana desse perfil de pacientes, como infecções pulmonares, pneumonia e também como infecções urinárias. Por fim, a endoscopia. O paciente chegou com hemorragia digestiva, a primeira conduta é ligar para o endoscopista para abordar esse paciente, assim como você faz com o hemodinamicista no contexto de infarto agudo do miocárdio com supra? Não, esse paciente precisa ser estabilizado. E um estudo publicado no New England em 2020 mostrou isso para a gente. Eles triaram 516 pacientes com BLET4 acima de 12. Esses pacientes foram divididos em 2 braços. Endoscopia antes das 6 horas ou endoscopia depois de 6 a 24 horas. E o braço do estudo, que recebeu a endoscopia digestiva alta mais precoce, ela teve uma tendência a ter piores desfechos do que o outro perfil de pacientes. E não houve diferença de mortalidade em nenhum dos 2 grupos. Sendo assim, a endoscopia tem que ser realizada preferencialmente nas primeiras 24 horas. Naqueles pacientes com hemorragia digestiva alta varicosa, nas primeiras 12 horas. Sempre estabilize o paciente antes da endoscopia. Esse é um ponto primordial para garantir um bom desfecho desse paciente no pronto-socorro. E aí fica o nosso colega cirurgião um pouco meio parado aí na abordagem da hemorragia digestiva. Quando que ele tem que ser acionado? Quando a cirurgia tem que ser acionada para abordar o paciente com sangramento digestivo, já que há uma abordagem endoscópica que é eficaz. Bom, sempre que houver sangramento por varizes de esôfago ou úlcera péptica após abordagem endoscópica eficaz e após a segunda abordagem endoscópica eficaz, lesões que são inacessíveis pela endoscopia tradicional, às vezes o paciente vai ter uma lesão de delgado, por exemplo, em que o endoscópio ou então o endoscopista não conseguiu acessar. Às vezes o paciente vai ter sinais de abdômen agudo perfurativo e tem uma úlcera péptica que perfurou. Sendo assim, esse paciente tem que ser levado para o bloco cirúrgico de urgência. Doença ulcerosa também com características neoplásicas deve ser abordada pela equipe de cirurgia geral no segundo momento. E uma outra questão são as fístulas aortoentéricas. Por fim, algumas mensagens chaves ficam para os pacientes que são abordados com hemorragia digestiva alta. A primeira, sistematize a avaliação desse paciente. Veja se o paciente tem critérios de gravidade ou não e use os scores de gravidade para definição de fluxo. Esse paciente pode ser internado em terapia intensiva, tem que ficar na sala, e aí o BLET4 e o Rocal são excelentes ferramentas para isso. Inibidor de bomba de prótons para todos os pacientes até a endoscopia. Sempre estabilize os pacientes antes de fazer a endoscopia. Se não houver úlcera gástrica no paciente cirrótico, suspenda o inibidor de bomba de prótons e se esse paciente tiver hemorragia digestiva devido às varizes de esôfago, mantenha o tratamento com a octreotida. Pacientes estáveis com hemorragia digestiva alta não varicosa podem fazer endoscopia digestiva alta em até 24 horas sem problema algum. Faremos também uso racional de hemoderivados, lembrando dos alvos de hemoglobina, não transfundir plasma no paciente cirrótico guiado pelo RNI e sempre acionar a cirurgia geral nos casos de hemorragia digestiva alta recorrente após a segunda abordagem endoscópica. Indique a terapia intensiva para aqueles pacientes com alto risco de sangramento. BLET4 maior do que 12, Rocal maior do que 5 e aqueles pacientes que eu já falei naqueles critérios. Hemoglobina menor do que 10 na chegada, sinais de hipoperfusão e úlceras com características de alto risco de ressangramento. Muito obrigado. Essa foi a aula sobre hemorragia digestiva alta. Nos encontramos na próxima aula.